Alexandre Arce, o homem do dinheiro, está aqui com a gente, 7 horas e 41 minutos. Alexandre, bom dia. Oi, Tebas, tudo bem? Do dinheiro eu não sei, mas cuidar bem do dinheiro, isso é uma grande certeza na minha vida, viu? É verdade, Alexandre, né? E a gente vai falar sobre um tema importante. As eleições americanas vão acontecer no dia 5 de novembro. Tá chegando já, né? De um lado o Donald Trump, do outro a Câmara. Várias pesquisas mostrando algumas o Trump à frente, outras a Câmara. O fato é que vai ser bastante acirrada a disputa. E a gente quer saber se os impactos, né, das eleições americanas, de alguma forma, podem ali afetar o nosso cotidiano financeiro aqui no Brasil, Alexandre. Super importante, e tem uma curiosidade em relação à data de sempre na terça-feira, e sempre acontece na terça-feira após a primeira segunda-feira de novembro. Então, por isso que nesse caso está sendo agora nessa próxima terça-feira. Interessante mesmo. E é muito interessante pensar, Tebas, que as pessoas falam, estão muito distantes, não vou viajar para Disney, não vou para Nova York, então, ou seja, não vai acontecer nada em relação ao meu dia a dia financeiro. E especificamente acontece sim uma série de questões, né, dependendo ali da modalidade. A gente tem lá os republicanos, os democratas, né, sempre representado ali por um dos dois, né, sempre cada um encabeçando esse processo eleitoral. Isso vai variar uma série de pontos. A gente vai tentar fazer aqui ponto a ponto para que vocês possam observar que após esse resultado, como isso interfere no nosso dia a dia. Muito interessante, né? O valor do dólar e da taxa de câmbio, por exemplo, é um ponto de impacto também, né? E todo mundo quer saber, o dólar sobe, o dólar cai. Enfim, lógico que vai depender sempre da modelagem econômica utilizada. Se a gente percebe que o dólar, e não dá para precificar se Câmara ganhar, se Trump ganhar, o que vem mais melhor ou pior, isso é uma somatória de infinitos pontos para que se possa determinar essa taxa, tá? Logicamente você tem uma visão, muitas vezes, de maior proteção ou de maior expansão, e isso pode impactar até realmente no preço do câmbio. Mas o que a gente percebe, tem que entender, um câmbio mais barato, né, é ter uma tendência normal. Primeiro, para a gente que pensa em viajar, automaticamente tem ali uma facilidade maior, mas toda essa produção de importados, né, da importação, fica mais barata. E o preço tende a ficar mais barato aqui no Brasil dos nossos produtos. A gente tem uma base de importação muito forte. Então, automaticamente traz ali uma desaceleração inflacionária internamente. Quando se vê o contrário, você tem um dólar mais aumentado, os produtos têm uma tendência, principalmente para o consumidor, sente isso de maneira rápida ali quando vai ao supermercado, quando vai comprar ali uma tecnologia, alguma coisa nesse sentido. Mas na contramão também favorece bastante o nosso lado de exportação, porque o Brasil, né, também dentro da sua balança comercial tem esse favorecimento. Então, o dólar subindo impacta na inflação, o dólar baixando impacta favoravelmente, subindo na exportação e baixando favoravelmente ali na bolsa do consumidor. Arce, aproveitando esse assunto do câmbio, você que é especialista nessa área, tem eleição, seja presidencial nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, não importa, que a gente mais ou menos já sabe o que vai acontecer, né? Muitas vezes a gente já sabe, o fulano de tal é favorito. Às vezes nós, jornalistas, né, até usamos cautela por respeito aos candidatos, mas muitas eleições já mostram o caminho. Outras são acirradas. Esse é um exemplo. Ninguém sabe se vai ser o Trump ou se vai ser a Câmara. Nesse momento pré-eleição, o câmbio também pode sofrer alterações e pode afetar o nosso cotidiano? Sem dúvida nenhuma. O mercado financeiro ele gosta de perspectivas mais concretas. Sempre que tem uma eventualidade da qual não tem um resultado esperado, a volatilidade no curto prazo pode acontecer. Então, se você está ali num momento ali de aquisição de câmbio, de dólar, né, especificamente, o ideal sempre é tentar fazer o preço médio. Vai comprando de maneira particionada, porque decidir ou definir ou escolher acertar uma data de compra, isso chega próximo do impossível. Então vai fazendo compras recorrentes, do qual você entende que seu custo vai ficar favorável e espera passar por esse momento um pouco ali de muita volatilidade, né, até nessa decisão do próximo presidente americano. Bacana, interessante. E o mercado de ações e investimentos estrangeiros é um ponto também importante dentro desse contexto, né, que a gente está conversando. Sem dúvida, e traz um impacto real aqui no Brasil. Hoje, a gente sempre traz aqui nas colunas, falando da parte de investimento, que a gente tem uma taxa de referência em relação ao quanto o meu dinheiro pode render, que é a nossa taxa Selic. Mas ela depende muito também das taxas externas, e principalmente a economia americana é
quase um bem de marketing dentro de todas as economias, as pessoas acompanham muito fortemente. Se a taxa de juros americana estiver alta, automaticamente a taxa brasileira de juros vai estar alta também. Por quê? Porque entre emprestar dinheiro para um país que tem uma referência mais forte, uma credibilidade maior, um preço igual para um país do qual tem uma volatilidade muito maior, acaba saindo o dinheiro do Brasil e indo para os Estados Unidos. Mas quando existe uma diferença favorável para você colocar o dinheiro em um país que está em desenvolvimento, você tem que ter um prêmio, uma taxa mais aumentada. Então, hoje a taxa americana está entre 4,75 e 5, uma taxa alta para a economia americana, e aqui no Brasil a gente tem 10,75, quase o dobro dessa taxa. Então, se esse próximo governo trazer ali uma taxa mais baixa, traz também uma tendência no Brasil ficar uma taxa mais ajustada. E se for o inverso, acontece também dessa taxa um pouco mais aumentada, como a gente tem vivendo, que para os investidores é muito bom, uma taxa básica mais alta, mas para a economia muito ruim, porque o dinheiro caro acaba desaquecendo a economia. As pessoas têm medo de investir, têm medo de pegar dinheiro emprestado, têm medo muitas vezes de trazer novas oportunidades no mercado e faz com que essa divergência fique mais alta e prejudicando um pouco a economia. E Alexandre, né, a gente está conversando com Alexandre Arce aqui no Jornal Nova Brasil Brasília, agora são 7 horas e 48 minutos. E um outro ponto que eu quero destacar com você aqui em relação às exportações, né, os aspectos positivos, os aspectos negativos das exportações brasileiras. Isso é super interessante, vai depender sempre da modelagem, né, americana. Logicamente, hoje o mundo globalizado, todo mundo dependente de todo mundo, mesmo muitas vezes tendo uma rejeição pontual, mas você percebe que os países obrigatoriamente têm que fazer ali modelagem de negócio. Mas se você tem uma tendência pró-negócio, expansionista, existe ali uma perspectiva, vamos pegar na própria economia brasileira, de receber mais investimentos. Ou seja, é interesse dos Estados Unidos, quando se tem essa modelagem de expansão, buscar boas oportunidades no mercado e trazer investimento. Como pode trazer uma montadora, pode trazer ali uma parte de tecnologia, uma série de questões. Mas também tem o outro lado, quando você tem um governo mais protecionista, que não quer muita coparticipação mundial, tenta trazer ali internamente todas as suas soluções, isso pode o quê? Trazer menos capital externo aqui para o Brasil e automaticamente impactando, né? Não só a Bolsa, não só os investimentos, e também a questão cambial, ou seja, nós estamos diretamente, não só o Brasil, mas o mundo inteiro está diretamente ligado às outras economias. Então, dependendo da visão, né, do próximo presidente, automaticamente pode impactar um pouquinho internamente aqui o nosso dia a dia. E isso impacta diretamente aquilo que você citou há pouco, né? A inflação e o custo de vida, que é algo muito importante. Sem dúvida, Tebas, porque $1 mais caro, como a gente falou, os nossos processos de produção dependem muito fortemente de produtos internacionais. E automaticamente $1 mais caro, você vai ter ali um custo mais caro de produção e para o consumidor também um custo mais aumentado. E isso tudo aumentando, ela está ali a tão famosa inflação, que é a desvalorização do dinheiro. Se lá atrás eu ia na padaria e comprava um pão por R$1 e hoje é R$1,50, quer dizer que meu dinheiro ficou um pouco desvalorizado, eu tenho que ter essa compensação através de investimento, de trabalhar mais, de consumir menos, então impacta diretamente a nossa economia. Então, Alexandre, dá para a gente tirar uma conclusão nessa sua coluna de hoje, que a eleição impacta e impacta muito no nosso cotidiano, e tudo por conta aí também do dólar, né? Desse impacto que tem especificamente na moeda, que é o dólar. O mais interessante, Tebas, é justamente a nossa atenção recorrentemente. A gente recebe hoje uma enxurrada de informações, muitas delas a gente desconsidera, pensar o impacto é quase zero, né? Eu não estou presente dentro do território americano, então se for A ou se for B, para mim depende de qual a decisão. Mas a gente sabe que isso vai trazer-se no nosso dia a dia esse impacto, então ficar um pouco atento, percebendo, será que é o momento de eu fazer uma proteção um pouco maior dentro do modelo
cambial ou não? Será que agora é uma oportunidade de fazer ali uma compra de determinados pontos? Essa atenção e a busca de informação, somatizado com esse olhar interno, ele te protege fortemente. Quando a gente fala do planejamento financeiro, não é só decisão de compras, decisão de restrições de compras, mas é decisão também de quais são os melhores momentos para determinadas tomadas de decisões e, principalmente, para onde o meu dinheiro vai estar exposto, para que eu possa ter um ganho recorrente que vai me trazer toda essa proteção financeira para que a gente mantenha uma vida ali financeira super equilibrada e podendo ter ali nossas conquistas recorrentes. Sensacional, ótima coluna do Alexandre Arce. Aliás, rapidinho aqui, devo confessar a você, Alexandre Arce, que eu usei um pouco da sua coluna da semana passada ou retrasada ontem no mercado. Eu estava morrendo de fome e precisava fazer a compra do mês. Falei, não, vou jantar aqui antes, não vou no mercado com fome não. Lembrei da sua coluna e fiz exatamente isso. Tem certeza que seguiu a lista ali sem exageros. Sem exageros na hora de fazer a compra no mercado. Conversamos com Alexandre Arce, agora são 7 horas e 52 minutos. Arce, muito obrigado, até a próxima semana. Eu que agradeço, que seja no Brasil, que seja nos Estados Unidos ou no mundo, sempre tenha e traga muita cor para o seu dinheiro.